Aqui estamos novamente com mais um episódio de Reikyo Sensei, meus queridos. E olha só, Aobi teve seu flashback. Muita gente achou que ele não ia ter. Eu achei que ele não ia ter, mas gostaria que ele tivesse, e ele teve. E, cara, suas similaridades com o Jack de Shumatsu aumentam cada vez mais. Chega até a ser meio engraçado do quanto eles são parecidos. Mas além do flashback do Aobi, tivemos muita luta, e eu diria que as cenas de luta que tivemos nesse capítulo aqui foram as melhores até agora. Melhorou muito comparado às anteriores, bem melhores mesmo. E vamos ver como é que foi esse capítulo aí. Intitulado Episódio 3, Névoa, Faca e Rosas, o capítulo começa contando como era o mundo antes dele ser completamente destruído pelos próprios humanos. Falou que existiam quase 200 países nesse planeta, e que nesse planeta nasceu uma criatura chamada humano. Elas foram espalhadas por todo o globo, desenvolveram suas próprias culturas nas terras onde estavam enraizadas. O conhecimento e a tecnologia que elas desenvolveram em um ritmo acelerado logo ultrapassou as fronteiras nacionais. Essa época do mundo era uma era em que as pessoas podiam viajar livremente por todo o globo. As pessoas casavam, eram felizes, apreciavam as flores, viviam de fato. Mas graças à mente super desenvolvida dos humanos, as guerras começaram a surgir, os conflitos começaram a aumentar, e depois de inúmeros conflitos e guerras, a raça humana, por causa dela mesma, estava à beira da extinção. O mundo atual é dividido em 16 áreas, e para evitar mais conflitos, todas as relações diplomáticas foram cortadas. O instinto de sobrevivência é algo natural, mas o instinto para lutar e roubar para sobreviver também é. Em um mundo onde nos unimos para sobreviver, conflito era algo que inevitavelmente surgiria novamente, e é o que aconteceu. O torneio entre os países está entre nós, e a luta continua com páginas sensacionais, as melhores páginas de luta que eu já vi até agora em Reikyo Sensei. E a luta está parelha, ambos acertam um ao outro, mas ambos acabam não ferindo mortalmente o oponente. Eles acertaram um ao outro várias vezes, mas não mortalmente, não foi uma ferida fatal. E por isso, as inteligências artificiais dizem que agora é tudo uma questão de tempo até que um deles percam suas energias. Eles estão machucados, mas não seriamente, ou seja, a energia vai ser um grande fator, o quanto mais eles conseguem lutar. E eu adorei essa arma do Hasuichi, que é duas katanas conectadas uma na outra, cara. É tipo um bastão de katana com lâminas duplas. Cara, que arma da hora. Eu nunca vi uma arma assim em mangá, em qualquer forma de mídia. Eu nunca tinha visto, cara, achei muito da hora. Mas aí, quando o Hasuichi parecia estar pressionando Aobi, ele começa a se perguntar por que ele continua avançando, por que ele não desiste logo. Ele tá realmente começando a ficar preocupado, até que um dos espectadores, a plateia, grita, dizendo: o que vocês estão fazendo? Não estamos aqui para ver uma briga de crianças. E isso acaba incomodando bastante o Aobi, porque todos eles começam a falar um monte de coisa, eles não calam a boca. E até o Hasuichi fala: qual que é o problema desses caras? Porque pra eles isso aqui é entretenimento. Isso aqui pra eles, pra plateia, eles querem ver sangue, eles querem ver morte. Eles não estão nem aí se essas duas pessoas têm sentimentos ou não, entendeu? Pelo menos é o que deixa transparecer aqui. Ambos, Hasuichi e Aobi, sentem isso. Porém o Aobi, ele é bem mais perturbado, né? Ele começa a ouvir muito barulho, ele começa a misturar um monte de palavras na cabeça dele. A cabeça dele é uma confusão, e essa confusão de palavras, de pessoas gritando em cima deles, acaba sendo o pontapé inicial que leva a gente pro flashback do Aobi. Mas antes ele fala que o amanhã está chegando, ele fala que é tudo barulhento, ele fala que todos são barulhento. Os caras dos monitores, o mundo, o Hasuichi, e ele levanta uma frase bem interessante que já foi dita anteriormente: o amanhã está chegando. Pelo menos é isso que as pessoas normalmente pensam. E essa frase está ligada ao que aconteceu com ele no flashback dele. O Aobi era um menino de rua, sem pai nem mãe, ele não sabia nem a idade dele. Até que ele conheceu uma mulher que trabalhava com outros idosos, outras pessoas, que cuidavam de pessoas de rua, que alimentavam pessoas de rua. Essa era a Rose, e ela deu de comida pro Aobi. Ela cuidou do Aobi, ela viveu com o Aobi. E também ela percebeu de cara que ele era um ladrão. Mas ela não se importou com isso. Ela sabe que o mundo é complicado e que a situação atual requer medidas extremas. Ela não julgou ele por isso. E querendo ou não, a Rose acabou sendo uma mãe pro Aobi. E ela pediu pra ele ficar com ela. Ela pediu pra ele começar a trabalhar junto nessa espécie de ONG, uma espécie de centro de caridade, talvez, porque ela até pede doação para outras pessoas e para ele também, para ele começar a trabalhar com ela. Ele começa a cortar frutas, legumes, e ela percebe que ele é bem bom com facas. Ela e ele começam a encontrar mais jovens de rua, começam a alimentar eles, cuidar deles e viverem juntos. Até que certo dia ele pergunta pra ela: por que você gosta de ajudar pessoas? Ela diz que compartilhar é se importar. E ela conta que a pessoa que ela chama de mãe
não é a mãe dela de verdade, a senhora que trabalha com ela e com ele agora. Assim como o Albie, ela também era da rua. Ela fugiu de casa, viveu nas ruas. E essa senhora que ela chama de mãe foi pra ela o que a Rose tá sendo agora pro Albie. Tá sendo uma mãe, uma pessoa que acolheu e cuidou dela. E graças a essa bondade, ela quer fazer o bem também. O Albie até fala, você é uma pessoa boa até demais. E ela diz, é melhor ser boa demais do que uma pessoa ruim demais. E aí ele ganha um presente bem especial pra ele, uma faca, mas parece ser canivete na verdade. E ela diz que tu pode fazer o que tu quiser com ela, não precisa ser usada pra cortar maçãs e nem afiar lápis. Ele pode fazer o que ele quiser com essa faca, é dele. E realmente é uma faca muito bonita, é bem detalhada, bem bonitinha. E por fim, antes de acontecer uma tragédia, né, porque flashback tem que dar merda, ela diz que as pessoas têm tendência a pensar que só existe coisa ruim no mundo, mas na verdade também existem coisas boas, existem coisas bonitas. E eu creio que a grande mensagem aqui é, se tu fazer o bem vem pra ti. Mas tu não pode fazer o bem esperando que o bem venha, entende? Tu tem que fazer o bem porque isso é algo natural do teu coração. E eu acredito que o Albie, ele teria se tornado uma pessoa boa. Ele teria saído da vida de crime, que por muito tempo ele saiu enquanto viveu com a Rose, se a tragédia que aconteceu, que eu vou falar agora, não tivesse acontecido. De repente eles notam que a casa deles, onde eles viviam, não só a casa deles, um quarteirão inteiro tá pegando fogo. E do nada o prefeito aparece. O prefeito da cidade aparece ali onde a casa estava pegando fogo. Várias casas estavam pegando fogo. E a Rose pergunta o que está acontecendo. E o prefeito vai direto ao ponto. Isso é uma limpeza. Eles estão simplesmente apagando e matando pessoas que não são importantes pro mundo. Porque, corte de gastos. O mundo tá acabando. O mundo tá uma merda. E quem tá fazendo mal pro mundo? Os humanos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão eliminando os humanos que não fazem diferença. Os humanos que não são importantes. Pessoas pobres, basicamente. O prefeito está matando gente pobre. A Rose fica incrédula e quando ela vai começar um discurso, ela simplesmente toma um tiro no peito e cai dura no chão. O prefeito diz que, vocês não importam, vocês estão apenas desperdiçando comida e oxigênio, recursos valiosos. E aí o Albie fica puto, cara, enfia aquela faca, o Albie simplesmente dá uma facada no prefeito. E eu acho esse conceito, cara, do prefeito ter aparecido pessoalmente ali muito engraçado. Porque tem todo aquele meme do eu amo meu prefeito, obrigado meu prefeito. E o prefeito ter aparecido ali, tá ligado? É algo que eu acho particularmente bem engraçado. Enfim, o Albie dá uma facada no prefeito, cara. O Albie mata o prefeito. E os capangas do prefeito... Isso não é engraçado, tá, gente? E os capangas do prefeito começam... Os capangas do prefeito começam a gritar pela ambulância, tá ligado? Socorro, socorro, meu prefeito. Deram uma facada no meu prefeito. Isso é muito engraçado pra mim, cara, por causa daquele meme do prefeito. Enfim, voltando à seriedade, o Albie acabou de perder a figura que tava salvando a vida dele, cara. A figura que tava mudando ele, tirando ele de uma vida de crime. E é claro que depois desse evento traumático, não tinha mais volta pra ele. Ele fugiu. E é isso. Correndo, ele lembra de uma das coisas mais importantes que a Rose falou pra ele. As pessoas provavelmente não conseguem ser gentis a menos que sejam tratadas com gentileza. Infelizmente, isso é algo que existe muito no mundo. Às vezes as pessoas não são gentis, como eu disse antes. Não são gentis porque é algo da natureza delas. Às vezes elas só conseguem ser gentis se elas receberem gentileza em troca. É tipo aquilo, por que eu vou doar pra tal lugar se eu nunca recebi nenhuma doação? O que é um pensamento bem egoísta, bem ignorante. Mas a Rose, ela tá ciente que o ser humano tem esse pensamento e ela fala pro Albie. Então, se alguém for gentil com você, guarde esse sentimento. E se você achar que é um pouco demais, sempre que sentir vontade, compartilhe esse sentimento com outras pessoas. Ou seja, se você receber a gentileza, retribua com mais gentileza. E vice-versa. E aí temos uma cena bem bonita e até triste do Albie fugindo de Londres pra ponte, olhando o Big Ben lá de trás. Ele vendo tudo pegar fogo, tudo que ele considerava casa, mãe, família, se perder nas chamas, lembrando que neste mundo existem coisas bonitas também. Mas como é que tu vai pensar nessas coisas bonitas quando tu perde tudo, cara? É foda. E é nesse momento, quando a polícia chega nele, ele percebe uma coisa: tudo será levado embora um dia. Tudo vai embora. Tanto as coisas imundas quanto as belas. Até mesmo o amanhã que deveria chegar. E é isso. Esse foi o estopim para os poderes de herói representante despertarem.
ele destrói a Ponte de Londres com seus poderes, ele chora, ele bate no chão, ele quebra a Ponte de Londres, ele afunda ela. E naquele dia, o mundo do garoto foi quebrado. E esse é o final do capítulo. Eu achei esse flashback tão bom quanto o do Hasuichi. Porém, esse flashback, como eu disse antes, não que isso seja um demérito, é bem parecido com o do Jack, né? Ainda mais se tu leu o spin-off do Jack. Eu achei bem legal ser parecido. Aumenta ainda mais as similaridades que eles têm um com o outro. Ambos usam facas, ambos tiveram a sua figura como mãe morta, ambos eram da rua, ambos sofreram muito, ambos causaram o caos em Londres, ambos eram ladrões, ou assassinos no caso, né? Enfim, eu não consigo dizer qual dos dois foi melhor, do Hasuichi ou do Albi, porque os dois levantam pautas muito interessantes, são bem especiais, cada um com um tema diferente. O Albi falando sobre o desespero, sobre tentar buscar uma luz no fim do túnel, sobre tentar achar algo bom em um mundo ruim, e o Hasuichi passando pela mesma situação, perdendo a mãe, perdendo tudo que ele ama, vivendo com um pai que não demonstra amor, mesmo assim ele continua positivo. Se a gente parar pra pensar bem, os dois são bem parecidos em questão de tragédia. Só que o Albi, ele desistiu de tudo, o mundo dele foi quebrado. E ele também. O Hasuichi teve o seu mundo quebrado porque o seu mundo era sua mãe. Porém, o Hasuichi não quebrou. O Hasuichi aqui seria o herói e o Albi seria o vilão, entre aspas, ou o anti-herói, né? Um tá quebrado, o outro não. Um tem esperança, o outro não tem mais esperança. Eu acho bem legal isso, cara. Achei bem da hora essa dinâmica que fizeram entre os dois. E eu acredito que o próximo capítulo será o final da luta, ou teremos mais 2 capítulos. Se tiver mais 2 capítulos vai ser da hora, mas eu acho que o próximo capítulo vai ser o final. Ficaria bem fechadinho, porque não tem muito mais o que mostrar em questão da flashback dos dois, mas seria bem da hora dar muito mais destaque para as habilidades deles, focar mais nas lutas que nem focaram no início do capítulo, cara. Que luta da hora, cara, tá muito da hora mesmo. Mas eu acho que é isso pra esse vídeo e espero que tenham gostado. Até mais, gente, se cuidem.